Olá, tudo bem? Vamos conversar? Então, mais uma vez eu tô aqui, mas eu já quero avisar, se você é uma pessoa extremamente orgulhosa, que não aceita ouvir nada a seu respeito e acha que você sempre tá certo, nem começa a assistir esse vídeo, senão com certeza, a hora que terminar, você vai deixar de estar inscrito no meu canal e vai sair daqui. Mas eu quero que você coloque amor nas minhas palavras, porque eu vou falar com você hoje é justamente para melhorar sua performance, para aumentar sua performance e para fazer com que o sucesso que você tanto almeja, óbvio, se você é um ser divino, você sempre quer mais para você. Isso que você almeja pode estar mais perto do que você imagina, mas depende único e exclusivamente de um fator, um único fator, você. Porque o seu mundo muda quando você muda. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você trabalha, você tem tido problemas nas suas relações de trabalho, muitas vezes você tem vontade de pedir conta, de jogar tudo pra cima, ou de abandonar a sua empresa, demitir aquele funcionário assim, na cara e na coragem, porque você não aguenta mais. Eu quero falar com você da importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho. Esse assunto é de extrema importância para todos nós que temos relações com outras pessoas. Eu sempre falo com vocês, pessoas se afiam com pessoas. E um dado que eu quero te trazer extremamente importante nessa palavrinha que a gente vai conversar hoje, que eu sempre falo que é uma conversa, é isso que a gente tem. As empresas, grandes empresas do Vale do Silício, como Google e várias outras, agora na pandemia proibiram o home office e fizeram com que todos voltassem para o ambiente de trabalho, porque eles perceberam que as pessoas perderam performance, que as pessoas perderam criatividade e muito mais, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento profissional quando não tiveram relações com pessoas. Então eu começo dizendo para vocês o seguinte: todo erro, todo problema carrega consigo a semente de um novo aprendizado. Essa frase de Napoleão Hill, ela fez todo sentido para mim na minha jornada, porque eu carrego cicatrizes de coisas que aconteceram e eu usei para o meu crescimento. Então hoje eu olho para o problema como uma oportunidade de aprendizado. Afinal, você nunca vai ver pessoas que venceram, que são bem-sucedidas, ao contarem as suas histórias falando dos seus acertos. Eles sempre vão reforçar onde erraram. E a minha história começa assim. Ela começa o seguinte: Gisele, quando você virou a página, quando você virou e começou a buscar essa vida de conhecimento, de propósito, de crescer e contribuir, quando você descobriu o seu propósito? Quando eu descobri que os meus maiores problemas eram fruto dos meus momentos de raiva e que aquilo não podia continuar e que eu precisava de me tornar a minha melhor versão para que eu pudesse ter uma vida melhor. Afinal de contas, é por você primeiro e depois para o outro. Primeiro, você tem que se ajudar. Quando nós falamos em inteligência emocional no ambiente de trabalho, a gente está falando o seguinte: quantas vezes você agiu por impulso? Quantas vezes você deu uma resposta que você não queria ter dado? Ou não deu uma resposta, sofreu calado e perdeu produtividade, eficiência e criatividade por dias seguidos, pensando naquilo que você deveria ter dito? Fez sentido para você? Ok. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional é você dar inteligência às suas emoções. As nossas emoções, elas são motores propulsores autônomos. Então a emoção, ela vem. Você não tem como controlar isso. Então o termo controle suas emoções, ele é praticamente impossível, porque somos seres relacionais e emocionais. Presta atenção nesse exemplo. Você tem uma sala enorme e você tem uma bola branca gigante no meio, que é a sua razão. Só que você tá nessa porta lá, a 1.000, 2.000 metros dessa bola, é um salão de festa gigante. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, quando você vai reagir, você precisa de adentrar essa sala de tomada de decisão e até tocar nessa bola, que é a bola da razão, você precisa de não respirar. Impossível, né? Então, o ar que te cerca são as emoções. E essa bola branca é a sua razão. Portanto, não tem como você tomar nenhuma decisão totalmente racional. A inteligência emocional é você se conhecer para que você entenda qual sentimento que tá vindo, qual emoção que tá vindo. E a partir daí, você tem a inteligência para controlar sua reação mediante a essa emoção. Quando você se conhece, você sabe o que te irrita, quando te irrita e com quem te irrita. Se você não sabe, é um bom exercício para você conhecer, um exercício de autoconhecimento. Toda vez que você se sentir irritado, anote.
Onde, com quem e como. Isso é infalível para aumentar a sua performance em autoconhecimento. Autoconhecimento é um dos pilares mais importantes da inteligência emocional. Quando a gente leva isso para o trabalho, eu vou falar com você 8 dicas para que você entenda que sim, você pode ter muito mais sucesso mais rápido, almejar aquela promoção mais rápido, acelerar aquele processo de crescimento, de carreira, de otimização de liderança, de maior performance da sua equipe, desde que você tenha pelo menos esses 8 que eu vou te falar, porque são várias habilidades sociais. Primeiro, gerencie suas emoções negativas. O nosso cérebro, ele nos protege. Então, tudo que acontece, nós tendemos a imaginar um pior. Você já percebeu que quando alguém viaja e demora a dar notícias e quando o telefone toca, você fica assim, será que aconteceu algum acidente? Será que morreu? É sempre assim, porque o nosso cérebro sempre vai querer nos proteger, então ele pensa o pior. Controlar as emoções negativas é entender o que de fato está acontecendo, o que você está sentindo, não prejulgar o que o outro está falando, porque às vezes ele está comunicando com uma linguagem diferente da sua, e entender que foco na solução, não foco no problema, para que você não fique jogando na sua corrente sanguínea o cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai fazer com que você fique mais cansado, mais triste, mais fadigado, mais decepcionado com as pessoas. Então, foca na solução, tira os pensamentos negativos da cabeça, converse, se comunique, fale quando você não gostou, tá bom? Número 2, comunicar de forma clara e persuasiva. Nós comunicamos algo que nós temos ciência para nós. Então, quando eu estou gravando esse vídeo para você, eu estou falando o seguinte, eu entendo do que eu estou falando. Então, para mim, eu vou colocar as palavras de forma como eu entenda que você também vai entender. Aquela velha frase que fala, não importa o que o outro entende, importa o que você fala, ela não faz sentido nenhum. Nós precisamos de nos comunicar para nos fazer ser entendido, para evitarmos problemas futuros. Um dos maiores pilares de um bom relacionamento é a boa comunicação. Dica para essa área, anota. Feedback fita cassete. Se você não é da época da fita cassete, é uma fita que você tinha que rebobinar para devolver, tá? Voltar à fita. Então, como você vai fazer? Ao fazer um comunicado para sua equipe ou para o seu colega de trabalho, ou dentro do seu ambiente de trabalho, numa própria reunião, pergunte depois. E aí, entendeu? Sim. Ok. O que você entendeu que eu quis dizer? Quando a pessoa responder para você o que ela entendeu, possivelmente você vai perceber que não foi aquilo que você comunicou. E, portanto, melhore a sua comunicação. Fale de forma mais clara. Porque nós carregamos a maldição do conhecimento. Quando você sabe muito uma coisa, você explica de forma prática, porque dentro da sua cabeça essa informação está super tranquilo, mas talvez para o outro não. Então, comunique-se de forma clara. Pratique a empatia. Empatia nada mais é de que não se colocar no lugar do outro, é de você entender de que o outro é diferente de você e, portanto, ele não tem que ter o mesmo pensamento que você. Quando você vira e fala assim, Eu nunca faria isso. Nossa, de forma alguma. Eu no lugar dessa pessoa? Que absurdo. O que você tá falando? você não tá tendo nenhuma empatia de que o outro não teve as experiências que você teve de 0 a 13 anos que formaram a sua personalidade, seja por forte impacto emocional ou por repetição. Isso formou a sua personalidade. Então, pai e mamãe que tá me ouvindo aqui, a sua criança tem formação de personalidade de 0 a 13 anos. O que você faz com repetição ou por forte impacto emocional, e nem precisa ser um trauma, às vezes uma chamada de atenção na frente de outra pessoa, pode gerar na sua criança um comportamento que vai refletir durante toda a vida dela, inclusive na sua vida profissional. Então entenda, praticar a empatia é entender que o outro teve uma infância diferente da sua, tem uma memória diferente da sua e tem reações que eles não são vocês. Então, quando você escutar alguma coisa do outro ou falar e a pessoa falar não concordo, dica, entendo perfeitamente, me explica melhor por que você não concorda. Isso é inteligência emocional. Não permita que as suas emoções controlem a sua impulsividade, tá certo? Número 4, conheça os seus fatores de estresse. É o que eu falei ali atrás. O que te irrita, quando te irrita, com quem te irrita, por quê? Eu descobri há pouco tempo no meu processo de autoconhecimento que toda vez que alguém chegava e consertava uma alça do sutiã e arrumava minha roupa, eu ficava toda nervosa. Então eu descobri que eu não gosto que o despertador toque. Eu não gosto que as pessoas consertem minha roupa porque eu me sinto invadida a minha liberdade, que é um valor muito importante para mim, que também faz parte do autoconhecimento, conhecer quais valores regem suas atitudes. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo.
Saiba se recuperar das adversidades, não ficar sofrendo, não ficar se vitimizando, não ficar se lamentando. Aconteceu, aconteceu. 10/90. 10% problema, 90% a solução. Regrinha de ouro, coloca aqui pra mim, 10/90, tá? Foca nos 90% que é a solução. Ficar sofrendo, se vitimizando, lambendo as suas feridas, não é sinal de inteligência emocional e não vai te ensinar nada. Aprenda, nem tudo é culpa sua, mas tudo é responsabilidade sua. Então mude por causa dos problemas. É a vida te dando lições para te ensinar onde você ainda tem ponto de melhoria. Evite reagir durante conflitos, óbvio. Dica, numa discussão, esse vídeo está cheio de dicas, você vai anotar todas, né? Por favor. Numa grande discussão, você percebe que você está sendo tomado por emoções. Decida por inteligência emocional e com todo o amor do mundo falar o seguinte: prefiro conversar sobre isso depois. Se nós continuarmos discutindo, eu vou acabar te ofendendo e não é isso que eu quero, porque eu te amo. Excelente para as relações amorosas, namorado, casal, tá? Principalmente com muito tempo de relacionamento. E na sua empresa também. Vamos conversar sobre isso depois. Eu acho que hoje deu e a gente vai acabar se desrespeitando no nosso ambiente de trabalho. Melhor não. Retoma essa conversa num outro momento, com mais maturidade, com mais clareza, sem ser impulsionado pelas suas reações emocionais. Utilize a habilidade de escuta ativa, nosso penúltimo item. O que é escuta ativa? Você precisa de ouvir sem pensar na resposta, simplesmente ouvir. Normalmente hoje nós somos escutados, nós não somos ouvidos. Quando uma pessoa fala, você está ouvindo o que ela está falando e já processando a resposta. Isso é um problema. A escutativa é você fazer isso aqui, ó. Permita que a pessoa fale. Evite ficar assim, tá? Nós que somos executores, a pessoa vai falando, a gente fala, já tô entendendo, acaba logo, né? As pessoas de personalidade executores, eles são muito acelerados, são aquelas pessoas que você manda um áudio, ela escuta o início, o meio e o fim, não mande áudio longo pros executores, eles não têm paciência, eles já querem saber o que quer dizer, seja prático, tá? Entender a personalidade, ter empatia também é isso, e na liderança, conheça os seus colaboradores, para que você se relacione com eles conforme a personalidade deles. Então, a habilidade da escutativa, faz comigo? Não abra a boca, só escute, sem pensar na resposta. Além disso, isso é um excelente fator para você influenciar e liderar melhor, porque você demonstra interesse genuíno pelo que o outro está falando. Não interrompa as pessoas. E nas vendas, não interrompa o que o seu cliente quer dizer, tá certo? Isso, além de ser falta de educação, tá falando com a pessoa, eu não me importo com o que você tem para falar, me escuta, tá? Escuta ativa. E número 8 e último desses itens que eu vou passar para vocês agora, aprenda a receber críticas. A crítica, ela nunca vai ser positiva. Toda crítica é negativa. Por isso, o feedback, ele tem o cunho de melhorar, de jogar luz para te falar o seguinte: me preocupo com você, se atente a esse ponto. Aqui você tem uma lição a ser aprendida. Então, quando nós aprendemos a receber críticas, nós tiramos um pouquinho do orgulho, nos enchemos de humildade para falar muito obrigada. Se esse foi o seu ponto de vista, eu tive alguma reação que fez com que você pensasse isso de mim, mas não foi a minha intenção. Quando você tem esse tipo de reação emocional no ambiente de trabalho, você coloca as pessoas do seu lado, você influencia positivamente, você é luz no seu ambiente de trabalho. Você começa a ser luz em meio às trevas, porque todo mundo está intolerante e impaciente. Por isso, relações pessoais regem seu futuro. E o que eu quero te dizer hoje? Preste atenção. Você precisa de se conhecer. Se você não se entende, se você não sabe quando você se irrita, se você não tem percepção de quem é você e quais os seus pontos fracos, as palavras vão te controlar. E quando palavra te controla, qualquer coisa te controle. Blinde suas emoções. Quando você não tem emoções blindadas e reconhecidas no processo de autoconhecimento, você tem um telhado de vidro e toda pedrinha que eu taco lá, toda pedrinha que cai, ela faz um barulho imenso. Isso te tira do seu centro. Por isso, em primeiro lugar, para a inteligência emocional no ambiente do trabalho, para melhorar o seu sucesso profissional e pessoal, você quer crescer? A gente precisa se ver no topo. O que eu falo com você? Se blinde as suas emoções através do processo de autoconhecimento, para que você mesmo possa verbalizar as suas vulnerabilidades e falar o seguinte:
tudo bem, eu me conheço, eu sou assim mesmo, estou em processo de melhoria. E essas críticas, esses feedbacks não te atinjam mais, não o seu senso orgulhoso, mas o seu senso de humildade, que é uma das características das pessoas de sucesso. Gostou? Tenho certeza que sim. Aproveita, se você não conhece o meu canal, clique aqui agora, se inscreva, ativa o sininho, deixe os seus comentários para eu saber que fez sentido para você, porque eu quero muito que a gente se veja no topo. Beijo pra você, a gente se vê lá, ó, no topo.